Então vamos começar a confeccionar a nossa bolsa, a nossa carteira. E você não esquece, se você ajustar o tamanho, se você modificar o tamanho, pode transformá-la em um porta-tablet, se você pode transformá-la em uma carteira, como você desejar, tá, gente? Não se prenda, se joga, se lança. E a medida que eu tô escolhendo aqui e que talvez você vá alterar aí, será de 30 centímetros de largura com 22 centímetros de altura. Então, vou precisar 2 partes do tecido externo, 2 partes do tecido interno, tá? O zíper na largura maior, que é o 30 centímetros. Esse elástico, que é aquele fininho. E eu não vou usar a manta, eu vou usar essa entretela para dar uma estrutura. Quando você vai usar esse tecido, você precisa, com certeza, passar o tecido novamente, porque vai tirar todos os vincos que vai deixando no tecido. Então, eu lavei o meu tecido, passei uma vez, passei novamente no ferro, e agora eu vou refilar, certo? Eu vou acertar aqui o retalho para tirar as medidas que eu preciso e ter um trabalho bem limpo. Quando eu uso uma régua para patchwork com antiderrapante, isso me possibilita, me ajuda a não ficar com o tecido aqui, a régua sambando em cima do tecido. Da estrutura nossa peça. No caso, eu não estou usando manta, eu estou usando apenas uma entretela. Já preguei aqui no tecido, conforme as instruções do fabricante. Eu fiz marcações, certo? Nas 2 extremidades do meu tecido. Aqui, onde eu tô pegando, e aqui. Então, eu coloquei um pontinho com minha caneta que apaga com o calor do ferro. Posicionei o durex lá na ponta. E vou posicioná-lo até aqui. Então, eu venho com o meu pontinho decorativo e vou fazendo o meu quilting de forma reta, porque eu vou fazendo só linhas paralelas com o ponto decorativo, tá? Então, vamos lá saber se funciona. Pego a perninha de linha lá de baixo, seguro as 2 aqui, ó, onde o meu dedinho tá mexendo, e vou-se embora. A margem da minha costura é o que, gente? É a sapatilha bem na borda. Tá feito aqui. Vou retirar o durex, vou colocar na outra marcação e vou fazer do mesmo jeito. Então, eu vou ter costuras paralelas da melhor maneira possível. Vou começar a colocar o nosso zíper, tá? Então, eu costumo fazer uma brincadeirinha assim com vocês. Eu venho aqui o cursor, que vai beijar o lado do tecido, o alfinete de qualidade, que fura e não rasga o nosso tecido. Vou ajustando da melhor maneira possível, escondendo a minha unha, porque eu não fui fazer, não deu tempo. Quando você terminar de fazer a costura do zíper e você for fazer a costura de rebater, que é preciso sim fazer a costura de rebater, você pode fazer também com o ponto, o pontilhado, né, o ponto contínuo, ou você pode fazer com o mesmo ponto decorativo que usou anteriormente. Eu farei com o ponto decorativo que eu usei no resto da peça, tá? Para ficar tudo em harmonia. A
A importância de você fazer essa costura de rebater na sua peça é para que a sua cliente tenha um produto melhor, um produto com acabamento melhor. Então, eu tenho a medida de minha escolha aqui do plástico cristal. Posiciono aqui, ó, na minha base de corte, o meu zíper, para saber qual o tamanho que eu vou querer do meu bolso de plástico, tá? Então, eu tô deixando aqui, ó, lá se vê os dedinhos da G, 4 dedinhos, para saber aqui como é que eu vou querer a altura que eu vou querer o meu bolso de plástico. Quase não sai, né? Mas saiu. Então, eu preciso fazer um acabamento bem bacana na borda de cima daquele plástico, que vai ser o nosso bolso. Eu abri bem a câmera aqui para que vocês vejam a base de corte toda. E eu vou fazer um debrum, que é o falso viés, né? Então, ó, eu tenho essa régua para patchwork com antiderrapante aqui. Tem um retalho completamente desconcertado, certo? Em tudo aqui. Aí eu posiciono aqui na minha margem. Venho com aquele cortador circular super maravilhoso. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Por quê, gente? Se o cortador circular tá cego? Não, é porque realmente eu não tenho muita força. Ó, tá então, já tem um lado cortado. Aí, agora, esse lado que tá cortado será a minha margem. Então, eu posso fazer na medida que eu desejar, tá? E lá no ferro, eu faço o vinco, né? Dobro ao meio. Aí, depois que eu dobrar ao meio, dobro aqui para dentro, dobro aqui para dentro e encaixo no meu plástico, fazendo a costura de acabamento, né? Vou encaixá-lo aqui e eu posso usar o meu alfinete ou eu posso usar o meu clipper. Vou usar aqui o alfinete, que eu tô com eles aqui mais fácil. E depois eu passo a costura aqui de acabamento. Já costurei o meu viés, o meu debrum, aliás, né, que é o falso viés. E como todas vocês gostam de molde, essa parte que ficará aqui em cima, na parte externa da nossa bolsa, que é uma aba para fechar o bolso do plástico cristal. Então, eu vou deixar o molde aqui embaixo do vídeo, na caixa de informação. Clicou, imprimiu, sem complicação, ok? Então, ó, eu vou passar a costura em volta de toda a peça, deixando uma abertura aqui. E eu deixei uma aberturazinha aqui também, pra gente saber a hora de colocar o elástico, tá? Pra ficar bem explicadozinho e não restar dúvida. Coloco o elástico, ó, faço como se fosse um lacinho, jogo aqui para dentro, encontro o meio da minha peça, faço uma marcação e passo a costura aqui. Nessa parte que é arredondada, gente, eu tenho que fazer piques antes de desvirar a nossa peça. Então, essa parte aqui, ela tá estruturada em quê? Tecido, 2 vezes, e a parte da manta, que no caso a gente está usando a entretela, tá? Então, desvirei a nossa peça, corri lá no meu ferro de passar, passei tudo isso aqui, ó, pra fazer um acabamento bem bacana, gente, para ficar um produto bem bacana mesmo, para encantar o coração aí da sua cliente. E olha só, essa abertura aqui onde eu desvirei, eu coloco o que eu chamo de boca para dentro, deixo retinho, bonitinho, passo bem o ferro para depois passar a costura. Então, eu vou fazer a costura de rebater, a costura de acabamento nas laterais e aqui embaixo. Aqui em cima eu não faço agora, ok? Lembra da costura paralela do quilt que fizemos nessas duas partes? Eu fiz aqui também, tá? Pra ficar aquele acabamento ainda mais bacana. Ó, eu passei a costura de acabamento, né? O que chamamos de acabamento. Posiciono bem aqui o meu trabalho na minha base de corte. E vou posicionar as camadas. Gente, a base de corte, além de nos ajudar a refilar o tecido, a acertar o tecido, ela nos ajuda aqui, ó, com tudo isso aqui, com fazer toda essa estrutura, essa montagem da peça, porque aí você vai medindo aqui, ó,
pelas lateraisinhas, pelos pontinhos. Então, eu coloquei aqui, opa, venho com a minha peça, o plástico cristal, né, que vai ser o nosso bolso. Posiciono aqui, ó, de um lado, posso mais pra cima, de outro. Como é o nome disso aqui? Um alfinete, para passar uma costura apenas na aba, tá? E eu vou passar uma costura de segurança para depois retirar a sobrinha aqui, ó. Olha só, fiz a costura aqui em cima e você não esquece de tirar a parte do forro aqui para não costurar todo mundo junto, certo? Na hora de colocar essa aba e na hora de fazer a costura aqui de segurança. E antes de fechar, eu vou limpar toda a minha peça. Eu já limpei cortando aqui a sobrinha do nosso plástico, tá? O bolso tá aqui, já com a costura de segurança. O botãozinho, gente, você coloca depois, fácil, fácil, sem complicação. Eu costumo fechá-la dessa seguinte forma. Eu dobro o zíper, assim, ó, para a parte externa. Me conte aí se você faz igual ou se você dobra o zíper para a parte interna. Ou eu coloco aqueles clipes que são bem bacanas também. E você vai se jogar, né? Como eu já falei para vocês antes. Ó, você pode arredondar o finalzinho para fazer uma bolsa retangular com o arredondado embaixo, ou você pode deixar quadradinha. Eu preferi deixar a bolsa sem arredondar, quadradinha mesmo, retangular mesmo, porque ficará melhor para ajustar alguma coisa aqui dentro, assim como o tablet, essas coisas, né? Então, ó, agora eu tô limpando a nossa peça nas laterais, tô cortando os cantinhos enviesados, né, que chamamos. E eu não esqueci dessa vez de deixar a abertura no fundo. Então, aqui pela abertura eu venho, encontro o meu cursor, abro um pouco mais para desvirar essa peça. Terminei o nosso porta-tablet, a nossa bolsinha, o nosso porta-documento, como você desejar. Eu desvirei. Alguns de vocês gostam quando tem o produto com plástico grosso, o plástico cristal. Vocês gostam de colocar o calor do secador de cabelo. Eu não uso, tá? Eu não gosto. Mas se você preferir assim, não tem problema. Você pode fazer isso, passar bem o secador na peça para poder desvirar. Eu peguei aqui um pedacinho de feltro redondinho, que eu vou colocá-lo aqui embaixo, certo? Eu vou posicionar aqui o botão, olhar o local do feltro, onde eu vou colocar, e vou posicionar um botãozinho aqui para fechar, ó, com a cordinha de elástico que fizemos anteriormente, que colocamos anteriormente.